Ó, a Tamires está loucona hoje. É o chá. Jó 12:6. A tenda Os assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Em suas mãos, Deus lhe põe tudo. Aleluia! Jó 12:6. A tenda dos assoladores tem descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhe põe tudo. Eu acho que semana que vem, um pouquinho mais baixo, fiel. Eu acho que semana que vem já vai estar melhor, até a gente decorar. Toda quarta-feira eu vou começar com esse versículo, porque é a noite dos provocadores de milagres. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, precisamos ouvir a sua voz. Irmãos, por exemplo, se você tem uma febre e aquela febre não passa, é um sinal que algo está errado no teu corpo. Ou você tem uma inflamação, ou você tem uma infecção. Um dia desses eu cheguei num pai lá no campo de futebol, e a mesma coisa eu falei pro Márcio, seu marido, sobre o Léo. E eu vi um menino lá no campo de futebol, um menino de 16 anos mais ou menos, e o pai levou ele para jogar junto com a gente lá. E eu vi aquele menino, pela pouca experiência que eu tenho, que ele era diferente, do mesmo jeito que eu falei para vocês sobre o Léo. É diferente, não adianta, no esporte. Eu vi como aquele menino dominava a bola vinha, parava no peito dele, alguém tocava para ele, a bola morria no pé dele, não tinha aquele negócio de bater na canela e sair correndo. O jeito dele andar, o jeito dele correr, o jeito dele marcar o adversário, o jeito dele desvencilhar do adversário. E eu cheguei no pai e falei: é teu filho? Ele falou: é. Eu falei: procura um clube, já que ele gosta muito, e vai fazer um teste com seu filho, porque seu filho é diferente. E daí ele falou: por quê, pastor? Eu falei: por causa dos sinais. Os sinais mostram para a gente, assim como eu falei da febre. Se você está com uma febre, é o sinal que tem algo errado. E os sinais que aquele menino demonstrava para mim, demonstrou para mim ali, era um sinal que, se ele quisesse, né, a pessoa tem que querer, é um sinal que ele ia ter um futuro como um atleta no esporte. Agora eu estava conversando com o Jorge, eu falei: Jorge, como é que está as acerolas lá? Ele falou: agora dia 19 de setembro eu vou podar. Eu falei: porque vai começar a aparecer as flores agora. Quando as árvores começam a aparecer flores, é um sinal que a primavera está chegando. E é um sinal também, eu estou falando de sinais, é um sinal que logo vem fruto. Tudo na nossa vida é sinal. O cabelo começou a branquear, a pele começou a ficar murcha, enrugada. Você está ficando velho. Por mais que a gente queira esconder, pinta, vai ficando vermelho, mas é um sinal. Um sinal que acontece muito comigo. Eu não consigo, vou falar mais uma vez, assistir um filme inteiro. Eu não sei, a televisão para mim ela dá sono. E qual que é o primeiro sinal que o sono está chegando? Que você quer firmar o olho fecha. Dá vontade de pôr um palitinho, não é assim?
Dá vontade, você está querendo assistir aquele filme, o filme está interessante. Graças a Deus agora que você pode parar, né? Tem os aplicativos da vida aí, os streaming, né, da vida, você pode parar de assistir no outro, mas não é a mesma coisa. Então quando você começa a piscar, parece que a boca até abre, né? Parece que você escuta até fazer, assim, né? É só eu que sou assim ou vocês também são? Acho que é só eu que sou assim, né? Até você acorda meio assustado, eu já estou roncando. É um sinal que o sono está chegando. Amém? Os irmãos que tem carro aí, acendeu a bendita luz amarela lá no marcador de combustível. É um sinal que está na reserva, né? E está acabando o combustível. Se não pôr combustível, você vai ficar na rua. Quer ver um outro sinal que tem acontecido muito? Vocês já colocaram no grupo de pastor aí, que não sei se foi na igreja ou algum vizinho da igreja, um menino de 19 anos tentou suicídio. Irmãos, antes do suicídio, aprenda isso, tem sinais. 99,9% da pessoa tenta se matar é por depressão. Então tem os sinais, a pessoa vai ficando meio quieta, a pessoa vai ficando meio triste, mais reservada, não gosta de conversar, chora muito, desiste da vida. São sinais que vão levar à depressão. Barriga roncou, sinal de fome. Não é verdade? Deixa eu ver se eu lembro de outros sinais. Só para você entender o que eu quero pregar hoje. Para ser um provocador de milagre, nós vamos ter que identificar os sinais. E hoje eu vou falar de 5 sinais aqui, ó, de um provocador de milagre. Se você não se encaixa nesses sinais, você não é um provocador de milagre. Para ter flor na acerola, não, para nascer a acerola, tem que ter o sinal antes que a flor. Para ter febre, tem o sinal da infecção, ou vice-versa. Ninguém gosta de ficar velho, né? Mas nós devíamos glorificar a Deus por estar ficando velho. Porque se você está ficando velho, é sinal que você não morreu. Não é verdade? Sinal que você não morreu. Só não fica velho quem morre, irmãos. As rugas são sinais que você está ficando velho. E Jesus nos ensina. Agora eu vou começar. Peguei o fio da meada, é duro pegar, né? Tem que ficar fazendo uma novela assim. É igual o carro na curva que vai para Ubatuba ali, ó, até chegar na praia. Depois que chega na praia é uma beleza também. Então eu cheguei na praia agora. Jesus nos ensina que para mim e para você ser um provocador de milagre, nós temos que ter alguns sinais. Porque sem esses sinais, nós não somos provocadores de milagre. Se você não tiver um desses 5 sinais, ou todos esses 5 sinais, melhor, todos esses 5 sinais, você não é um provocador de milagre. E que a partir de hoje, eu e você, nós possamos aprender. Se nós não temos esses sinais ainda, nós vamos pegar hoje, para que nós possamos ser provocador de milagre. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos era moço de Pedro. Lucas era moço de Paulo. Marcos, Evangelho Petrino. Lucas, Evangelho Paulino. Então Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 17. Olha o que Jesus ensina. E estes sinais, olha o sinal aí, ó, seguirão aos que creem. Quem crê provoca milagre. Daí Jesus começa a falar dos sinais aí, que nós vamos explicar isso daí. Quem sabe você lê isso aí, você não entende direito.
Jesus fala: estes sinais seguirão. Para nascer o fruto tem que ter a flor, para ficar velho tem que enrugar, para dormir tem que ter sono, para comer tem que o estômago roncar. Apesar que tem gente que come sem o estômago roncar mesmo, come pode comer. Estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, e porão as mãos nos enfermos e serão curados. São 5, fala comigo, 5. Primeiro sinal de um provocador de milagre é expulsar demônio. Não entenda como o pastor faz aqui, chega o endemoniado, o pastor chama o demônio, pode ver, manifesta. Eu vejo que a pessoa está possessa, eu falo: se manifesta para me expulsar. É diferente, irmãos. Quando Jesus fala expulsarão demônio, não é você chegar, catar nego na rua e vem que eu vou expulsar o demônio de você e coloca as mãos. Jesus não está falando disso. Jesus está falando dos demônios que nos perseguem. Tem demônio na nossa casa, tem demônio na rua, tem demônio no emprego, tem demônio na igreja. Tem, irmãos. Então, o provocador de milagre tem que expulsar demônio. Não é chegar e pôr a mão e fazer como o pastor faz: manifesta, tranca a rua, e daí o bicho manifesta, e daí o pastor expulsa. Que lá não, que é uma sessão de libertação. Mas tem demônios que a gente pode expulsar sem colocar a mão. Demônios na família, às vezes tem brigas na família, aquilo é um demônio que está lá. Aquilo é um demônio que está lá. E como que você provoca esse milagre? Como que você tem esses sinais? Tem hora que tem que ceder, irmãos. Se a briga é entre o casal, homem e a mulher, se o marido não consegue, a mulher tem que ceder, ela tem que entrar no meio termo, fechar a boca. Porque quando não quer, dois não briga. O camarada vai ficar falando sozinho. Se for a mulher que fala muito, a mulher vai ficar falando sozinha. Ela vai enjoar e para de falar. Demônio financeiro, irmãos, esse demônio tem nome na Bíblia. O nome dele é devorador. Jesus fala: esses sinais seguirão os que crêem. São 5 sinais, nós vamos aprender. Então tem um demônio chamado devorador, ele tem nome. E como que expulsa esse demônio? Dízimo e oferta. Não adianta que chegar devorador, sai da minha casa. Ô devorador, olha, está quebrando tudo, está queimando tudo, está queimando lâmpada, está dando curto-circuito, olha, a roupa está rasgando, o tênis não está durando, olha, eu não venço, está vindo as coisas caras, olha, esse eletrodoméstico aqui está gastando muito. É o devorador que está lá, você não percebeu. Estou gastando com remédio, cada vez que eu vou no mercado, estou gastando com comida, porque os barrigudinhos estão comendo mais. Tem devorador lá, de tudo quanto é jeito. E o que acontece? Quando você consagra os 10% do Senhor e você é ofertante fiel, a Bíblia diz que Deus repreende o devorador. Então Jesus fala: olha, esses sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios. Mas como é que se expulsa demônio? Como é que se expulsa devorador? Eu estou falando de demônio financeiro, vou falar de outros demônios. Tem um demônio terrível. Quando Jesus esteve na terra, foi o pior demônio que ele enfrentou. Mais uma vez, quando Jesus esteve na terra, foi o pior demônio que ele enfrentou. Não foi o gadareno, não. Não foi aquela legião de 6.000 demônios que entraram nos porcos. O demônio da religião, religiosidade. Isso era o pior demônio que tentava Jesus. Não, mas está curando no sábado. Não, mas perdoou o pecado da prostituta. Não, mas pegou no leproso. Esse é o pior capeta que tem, o demônio da religiosidade. É quando o irmão vê pecado no outro irmão e não olha para ele. Quando o pastor vê pecado no outro irmão. Quando o pastor olha e fala: você está em pecado, rapaz. O pastor não foi feito para isso.
Pastor, foi feito para pregar a palavra. Ele escuta aqui, se entrou no coração, ele deixou entrar, entrou. Daí ele vai viver a vida dele do jeito que ele quiser. É lógico que eu não vou pôr ninguém de diácono, não vou pôr ninguém no altar, estando em pecado. Mas tem limite para o demônio da religiosidade. Na outra cidade, o irmão deve estar ouvindo lá, vai ouvir depois no YouTube. Chegou um rapaz na igreja, sentou lá atrás. Pastor, eu tenho um sonho. Me fala, filho. Eu quero me batizar. Eu passei na tal igreja, passei na outra igreja e não me batizaram. Falei, por que não? Eu sou amaziado. Falei, domingo eu encho o tanque, eu batizo você. O menino chorava. Não, porque eu sou amaziado, pode batizar. Pastor, eu quero servir Jesus, a minha mulher não quer. Eu vou para o céu. Eu falei, você vai, ela não vai. Eu quero, falei, a salvação individual, você quer? Pois se acerte com a tua mulher, pois você vai se acertar, mas se acerte com Deus primeiro. Irmão, ninguém vira santo para se batizar, se batiza para virar santo. Esse é o pior demônio que tem da religiosidade. Menino se batizou, a mulher não queria nada com Deus, uma pinguça. Desculpa se você estiver ouvindo aí, mas você sabe que é mesmo. Sabe o que ele virou lá na igreja, minha igreja? Diácono e líder de jovens. E agora, se eu pegar e falar, eu não quero batizar você não, vai embora, vai. Já foi, saiu de uma, o pastor já está certo mesmo, está cheio de pecado. Provocador de milagres, expulsa esses demônios. Demônio da religiosidade. Que eu tenho a rapadura embaixo do braço. Aleluia. Uou. Louvado seja Deus. Aleluia. Não tem nada de Deus. Fermento de fariseu. Jesus falou: o pior fermento é o fermento do fariseu. Porque um pouquinho do fermento deles leveda a massa inteira, estraga a massa inteira. E esses sinais seguram os que creem. O primeiro sinal é isso mesmo. Expulsar demônio, fala. Irmão, todo tipo de demônio. Nós não provocamos milagre porque nós não expulsamos demônios. Jesus falou esses sinais. Estou falando de sinais. Tem que ter um sinal para depois acontecer. Todo tipo de demônio tem que ser expulso. Amém? E principalmente, o melhor sinal é expulsar o diabo e a filha dele. De quem que o diabo é pai? Quem que é filha dele? Pode falar, isso mesmo. De quem que o diabo é pai? Quem que é filha dele? Então quando você expulsa o diabo e a filha dele, que é mentira, irmão, daí você vai ver os sinais de um provocador de milagre na sua vida. Porque não adianta eu fazer tudo e falar tudo isso aqui, eu vou expulsar o demônio da família, eu vou expulsar o demônio financeiro, eu vou expulsar o demônio da religiosidade, eu vou expulsar, mas eu ando com a filha do diabo do lado, cheio de mentira, chega de mentira. A mentira acho que é a pior coisa do mundo, porque a mentira você tira o crédito de tudo que você está fazendo. Quem já conhece um mentiroso? Eu conheço um mentiroso. O camarada começa a mentir. A pastora disse que tinha um tio, desculpe aí se os parentes estiverem ouvindo, o apelido do cara era Zé Mentira. Por que será? Às vezes, Jorge, quando ele estava falando a verdade, ninguém acreditava. É mentiroso. Então a gente vai pegar e falar assim: não, expulsei o demônio da família, o financeiro, tal, mas eu estou com a mentira, estou mentindo. Minto em outras áreas, minto na minha fé, mentindo para mim mesmo.
Eu acho que deve ser a pior coisa, mais triste do mundo, é a pessoa mentir para ela mesma. Deve ser terrível, por exemplo, eu pregar aqui e não acreditar no que eu prego, ser uma farsa. Eu acho que a pior coisa do mundo é a pessoa ser uma farsa. E está cheio por aí, irmão, de gente que pula, vira cambalhota, fala em língua, canta, ora, mas é uma farsa. Fake news é a palavra da moda, né? É fake news. Estou no primeiro ainda. Estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônio. 2, falarão novas línguas. Entenda bem, falar novas línguas, Jesus não está falando que você tem que falar línguas estranhas. Tem gente que não fala, não vai falar. Tem gente que não vai falar, mas é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Billy Graham, pastor de todos os presidentes dos Estados Unidos, até o ano retrasado, parece que ele morreu. Ele era pastor de todos os presidentes. Ele nunca falou uma língua estranha, mas era cheio do Espírito Santo. Quando Jesus fala, falarão novas línguas, Jesus está falando assim: você quer ser um provocador de milagre? Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Como que é gostoso quando eu vou pregar fora, às vezes chega um irmão e fala: ó pastor, o senhor nem pregou, na hora que o senhor entrou aqui eu já senti a presença de Deus. Como que é gostoso ser cheio do Espírito Santo. Você conversa com a pessoa, você sabe que você está sendo agradável para aquela pessoa, porque você está cheio do Espírito Santo. Então, para você ser um provocador de milagre, você não precisa falar as línguas estranhas aí, que isso é dom para alguns. Para alguns, outros não. Já chegaram a falar para mim: pastor, eu não falo línguas estranhas, eu não sou batizado do Espírito Santo. Falei: quem falou? Você sente a presença de Deus? Sinto. Já chorou na presença de Deus? Já. Você é batizado no Espírito Santo, não força não. Força não, é sentir a presença de Deus. Amém? 2, primeiro é. Segundo. Terceiro. Vamos lá. Pegarão nas serpentes. Pegar em serpente. Irmão, pegar em serpente. Tem um pesquisa no YouTube lá para você ver. Tem uma seita nos Estados Unidos que o pastor pega em cobra lá. Vocês já viram ou não? Porque eles seguem a risca isso aqui. E levam umas picadas de cobra. A cobra morde. Olha, Jesus falou que ia pegar em serpente. Não vai. Irmãos, não é isso. Serpente na Bíblia é Satanás. Serpente é Satanás, ou seja, ter domínio sobre Satanás. Eu estou pegando aqui esse microfone, ó. Eu tenho domínio sobre ele. Quando Jesus fala em serpente, não é para você ficar pegando cobra por aí, não. Vai pegar cobra, você vai ver o que vai acontecer. Vai ficar roxo, vai virar um crente roxo. Jesus está falando em domínio. Ai, pastor, passei em frente à macumba e vi uma macumba lá. Que crente que você é, que provocador de milagre que você é. Ai, pastor, o senhor não conhece a minha vizinha é macumbeira e não gosta de mim. Você é provocador de milagre? Pega na serpente. Tenha domínio sobre Satanás. Então, eu vejo isso no nosso meio. Ai, aqui nem tanto, mas lá era mais, o povo era mais místico. Punhado de terra do cemitério na frente da minha casa. Como que sabe que é, né? Cheirou? A terra está já defunta. Será que cheirou a terra? Lambeu? É igual aquela piada do português. Isso, né? A piada do português não vou contar, mas vou mais ou menos assim. O cara cheirou a terra da macumba, lambeu a terra da macumba, falou: é da macumba mesmo, sorte que nós não pisamos. É outra coisa, né? Mas só para você entender. Como é que sabia? E quantas vezes fala que ela é formiga, irmão? Formiga, ela vai jogando a terrinha para fora. É igual ensinar criancinha, né? Ela vai jogando a terrinha, já pega uma terrinha, joga para fora, pega a terrinha, joga para fora, daí faz um monte de terra, daí vem o tonto falar para o pastor que é terra do cemitério. Amém? Varre aquilo lá, limpa aquilo lá e acabou. Uma vez eu fui tirar uma macumba de dentro de uma casa, era um vaso, isso era macumba. Era um casal que tinha uma criança, então tinha 3 bonequinhos, a mulher,
o marido e um bonequinho menor que era criança. E os 3 bonequinhos estavam afincados com uma agulha que parava o peito assim, vermelho, não sei se é esmalte, não sei, o macumbeiro passou lá. Era 3 horas da manhã, saí de casa 3 horas da manhã, subi, era um morro assim. Na hora que eu cheguei, a rua toda lotada, assim, parecia, sabe o Rambo chegando? O Rambo vai acabar com a macumba. Fui com o Jobe, que era um irmão que levou eu lá. O Rambo vai, daí foi abrindo o espaço, bonito, irmão, devia ter filmado. Foi abrindo o espaço assim, o super-herói americano passando. Daí eu cheguei, alguém veio falar para mim: pastor, graças a Deus que o senhor veio, nós já jogamos sal grosso nisso aí. O casal fora da casa, com medo de entrar na casa, porque a macumba estava lá, e os vizinhos jogaram sal grosso para desmanchar a macumba. Eu cheguei lá, faz de conta que isso aqui era macumba. Cheguei lá, fiz oração, não fiz nada. Abri o portão, peguei a macumba. Vambora, Jobert, vambora. Nós falamos, que oração nós estamos? Vai arrastar esse negócio, entra para tua casa, vai dormir. Porque, irmão, domínio. Passamos na perto de um ribeirão, joguei lá pela janela do carro, joguei lá no meio do ribeirão. Domínio. Outra vez também, chegou uma macumbeira na igreja. Essa não se converteu, ela foi lá na igreja para encher o saco. Pastor, vou trazer um monte de coisa para o senhor, que eu era da macumba, eu era da Maria Padilha, Pombagira, não sei o quê. Daí eu não estava em casa, ela chegou e deixou em casa um saco na garagem. Dentro daquele saco tinha um punhal, umas caveiras, uns colar, um vidro de pimenta. Isso eu não comi não, mas tinha um vidro de pimenta, carrinho de criança, porque ela dava para o Cosme Damião, um carrinho, assim, um monte de coisa. Eu liguei, Daniel, um irmão lá da igreja, falei: Daniel, vem cá. Ele tocava muito. Eu preciso jogar umas macumbas que deixaram aqui em casa. Ô pastor, tô aí. Onde nós vamos? Falei: vamos entrar no meio do mato. Entramos num eucalipto escuro. Na hora que eu saí, eu vi que ele estava com medo já, né? Pastor, vou acender o farol do carro. Eu falei: não acende não, vai passar gente, vai pensar que a gente está fazendo alguma coisa aqui, né? Desobe no meio do mato aqui, escuro. Daí ele pegou o punhal. Ó, irmão, quando a pessoa não é um provocador de milagre, a pessoa se torna um medroso. Ele pegou o punhal, ele falou: pastor, esse punhal aqui. Falei: vamos ver se a gente consegue entortar ele. Na volta a gente joga num bueiro, alguma coisa, não dá para jogar no mato que vão achar. Ele foi lá no meio, tinha um eucalipto. E ele pegou, afincou o punhal no eucalipto, começou a entortar. Eu fui lá no saco e peguei o vidro de pimenta. Pá! Ele: pastor, o que é isso? Pastor, o que é isso? Falei: o capeta, o saci, lobisomem, alguma coisa. Então, irmão, o que acontece? Nós temos que ser o provocador de milagre, ter domínio às coisas mal. Só que a gente não, eu não sou, mas o crente não pode ser medroso, não pode ter medo. Amém? Quer ver um outro caso? A gente estava tendo escola bíblica domingo, de manhã, lá também. Chegou um rapaz, esse era tão endemoniado, mas era tão endemoniado, que ele puxava de dentro da perna dele, saía pena de galinha. Lembra, pastor? Ia puxando assim, saía uma pena de galinha inteira. Esse é endemoniado mesmo. Ele chegou, era umas 9 horas da manhã, zoião regalado, possesso. Chegou e cuspiu, deu um tapa, não sei, né? O irmão dele. Deu um tapa no rosto do irmão dele. Pá! A pastora foi por a mão, falei: não põe a mão. Orei por ele, manifestou. Daí foi aquele bando de homem, estava cheio de homem lá, figurou o rapaz. Falei: agora, falei pro irmão dele: pode ir embora, era diácono. Vai lá, cuide do teu irmão, que aí dá um banho nele. Acho que, sei lá, tinha caído no barro, alguma coisa. Continuei a escola bíblica, o telefone tocou, o celular tocou, estava do lado. Pastor, ele está aqui de novo aqui em casa, daquele jeito. Falei pro falecido Fábio, falei: vamos lá. Na hora que eu cheguei, o rapaz estava sentado numa cadeira no quintal assim, possesso, desse jeito. Na hora que ele
Ai, que gostoso, irmão. Como é gostoso sentir a presença de Deus. Já voei em cima dele, expulsei o demônio, começou a vomitar, peguei ele, levei no banheiro. Ele falava assim, voltou, né? Pastor, eu estou vendo o diabo lá. Eu falei, está vendo? Vomite nele. Vomite nele. Diz que ele via no vaso. Eu falei, vomite nele. Então o que acontece, irmão? Você tem que ter aquela autoridade. Em meu nome falarão novas línguas. E que mais? Se pegar em domínio. Fala assim, maior que está em mim. Mas nem o filhote do filhote do filhote do capeta vai ter medo. Fala, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Quer ser provocador de milagre? Amém? 3, pegarão em serpente. 4, se beber alguma coisa mortífera. É o mesmo assunto de uma maneira diferente de falar. Bruxaria, macumba, olho gordo, garrafada. Você não vai querer beber por querer também, né? Mas se beber, se comer o doce do Cosme Damião, enganado, né? Se beber ou algo emacumbado, se beber algo, como é que os antigos falavam antigamente? Criança, quebranto, né? Criança, quebrante, isso, né? Daí a criança, mas cada besteira, a criança começa a... Daí pega a ferpinha do cobertor. Você já viu isso ou não? Você já fez, Ina? Já fez. Viu, Zona? Limpa aí que está até agora. Pega a ferpinha do cobertor, porque a criança está com um quebra-dente. Isso não é nada. A minha avó fazia coisas piores. Minha avó fazia chá para dor de barriga de criança. O nome é maravilhoso, chama-se jasmim. Sabe do que é feito? Quando o cachorro faz cocô e deixa no sol, que fica bem sequinho, vai vomitar aí. Ignorância. Fezes de papagaio para bronquite. Minha avó fazia isso. Pegava fezes de papagaio, fazia o cremão, punha acho que Sadol, que aquele Biotônico Fontoura, e pá, sarava a bronquite. Se não sarasse, não precisa falar bem, pelo menos, né? Papagaio. Esse de coisinha de cobertor, aí não é nada, né? Por causa da ignorância. E tem muita gente que acredita. Figa, lembra da figa? Carregava figa. Você sabe o que é figa? Figa é um órgão sexual de um demônio antigo. E a pessoa carrega lá. Pirâmide. Antigamente punha as pirâmides na casa, né? Aquelas pirâmides de cristal, né? Pirâmide é túmulo de faraó. Você pôr um túmulo na sua casa. A sogra da minha irmã, dona Chiquinha, falecida, ela tinha uns elefantinhos. Já viram isso também ou não? A bunda virada para a porta. Você viu? O elefantinho tem que ficar com o bumbum para a porta, porque senão, meu irmão, ferradura, né, de 7 buracos. Ferradura dessa sorte, burro não puxava a carroça. Pé de coelho. E aí vai. Tem mais ou não? Uva na carteira. Romã, uva na carteira. Pular 7 ondinhas, né? Quem já pulou 7 ondinhas? Não? Vai pular 7 ondinhas para dar sorte. E veste branco na virada. E se vestir vermelho é amor. Irmão, nós vamos trocar Jesus por porcaria. Se Jesus está mostrando sinais para nós,
Jesus mostra os sinais para nós sermos um provocador de milagre. E às vezes o mundo aí troca por porcaria. Aquelas conchinhas, como é que joga aquelas conchinhas na peneira? Búzios, tarô, carta cigana, lê a mão. Tem muito mais. Horóscopo. Aí, eu sou nascido no mês de janeiro, do dia 6, a minha ascendência em Netuno, não sei o que em Plutão, a lua virou ao contrário e hoje eu não vou sair de casa. Porque está escrito no meu horóscopo que hoje é meu dia de azar. Dia de azar do capeta. Deixa eu falar uma coisa para você se fortalecer. A pior coisa para você se fortalecer, se você não quiser dar glória, a pior coisa que aconteceu no mundo para o diabo foi o dia que você nasceu. Só por esse glória a Deus que você deu aí, ele já não gostou. A pior coisa que aconteceu para o diabo foi o dia que você nasceu, porque a Bíblia diz: nós somos predestinados e salvos desde o ventre da nossa mãe. Ou seja, o Senhor já conhece, o Senhor é atemporal. Ele já sabia que um dia você ia aceitar Ele, o seu nome ser escrito no livro da vida, você ser salvo depois de morto, ou depois do arrebatamento. Foi a pior coisa que aconteceu na vida de Satanás, o dia que você nasceu, para glorificar o nome de Jesus Cristo. Expulsar demônio. 2, falar novas línguas. 3, pegar em serpente. 4, beber algo mortífero. Fala proteção. Fala proteção. Beber algo mortífero nada lhe causará mal. Proteção. Aquele que tem a certeza da proteção é um provocador de milagre. E 5, o que está escrito aí? Isso, fala: curarão os enfermos. Enfermidade não é só doença. Agora mesmo veio uma moça pedir aqui. Até eu cheguei na cozinha e falei: se eu fosse nos tempos de Jesus, eu era João Batista. Uma moça veio pedir aqui, daí a pastora deu alguma coisa para ela. Mas quem estava aqui ouviu falar. Eu falei: olha, vamos arrumar alguma coisa para você. Acho que a Márcia estava aqui. A pastora vai pegar alguma coisa para você. Mas procure uma igreja. Eu era da Deus e Amor. Daí eu casei com um cara que ele está internado, não sei o que, papapá. Falei: então volta para Deus e Amor. Porque então você vai pedir para o resto da tua vida. Irmão, isso é curar enfermo. Isso é curar enfermo. Sabe o que eu fiz para ela aqui? Eu fiz uma quimioterapia espiritual. É ruim, machuca, faz mal. Eu dei uma quimioterapia espiritual nela. Opa, pastor me ofendeu. Não ofendi não, vai continuar pedindo o resto da vida. É isso que você quer para a sua vida? Procura a igreja. Deus abriu as portas. Eu falei para a pastora: arruma algumas coisas para ela e fala para ela ficar no culto. Ficou. Não quer nada com Deus. Enferma. E nós temos que falar, irmãos, isso não é mostrar pecado, isso é mostrar direção. Mostrar pecado é outra coisa, você condenar a pessoa. Isso é mostrar a direção. Falou: olha, tem uma saída para a tua vida. Está nas trevas, tem a luz. Está trancado, não vê saída, tem saída. Está preso, tem liberdade. É que as pessoas entendem as coisas erradas. Eu falo para pastor às vezes, e quantas vezes, falando de libertação, pessoas possessas por demônios, eu falo muitas vezes, eu falo para o pastor, se eu fosse possesso por demônio, não conhecesse Jesus, e chegasse na igreja, o pastor falasse: tem que comer 1 quilo de capim, eu comia. Agora, qual que é mais difícil, comer capim ou vir nos cultos?
Tem gente que prefere comer capim. Qual que é mais difícil? Viver uma vida de miséria, pedindo, entrando, entra aqui, vai na outra, entra aqui, vai lá o pastor com dozinho, entrega, entrega o peixe, mas não ensina a pescar? Então, para que nós provocamos o nosso milagre, Jesus diz: isso é um sinal que você está com sono. Está com fome? Está com fome. Sinais. Então, tudo acontece, mas tem um sinal antes. Eu quero ser provocador de milagre. Legal, estou fazendo a campanha. Começou hoje. Tem o vídeo do 40 dias de milagre? Não, no computador não. Não tem, né? Nem no YouTube não tem. Não, dá pra baixar, tem sim. Procure aí, o 40 dias de milagre. Deve ter no YouTube. Hoje começa dias de milagre. Somos qualquer coisa, menos provocador de milagre. Se coloca, como diz os assembleanos, sobre os pés. Pode, né? O assembleano fala, se coloca sobre os pés. O assembleano fala assim: pega seu exemplar da Bíblia Sagrada, né? Amém?